No mundo do direito, sabe, uma única palavra pode mudar absolutamente tudo. Detalhes que no dia a dia parecem pequenos podem, na prática, significar anos de prisão. Nesta análise, a gente vai desvendar justamente essas linhas finas que separam alguns dos crimes mais comuns do nosso Código Penal. Vamos lá, pensa um pouco. Qual a diferença real entre calúnia e difamação? E entre furto e roubo? São termos que a gente ouve o tempo todo, mas as distinções são cruciais. E olha, essa distinção não é só um detalhe técnico, não. Para a lei, acertar nesse nome pode ser a diferença entre uma pena leve, tipo uma multa, e passar anos na cadeia. A precisão aqui é tudo. Ok, vamos começar por uma área bem delicada: os crimes contra a honra. Aqui, a arma do crime é a palavra, usada para atacar a reputação e a dignidade de alguém. Então, imagine a cena. Cenário 1. Um debate político pegando fogo e um candidato acusa o outro falsamente de desviar dinheiro público, ou seja, acusa de um facto específico que, se fosse verdade, seria crime e o ponto-chave é uma acusação falsa. Que crime seria esse? Beleza, agora vamos para um segundo caso super comum hoje em dia. Alguém vai lá nas redes sociais e espalha que uma colega trai o marido. Percebe? Aqui a questão não é nem se o fato é verdadeiro ou falso, mas sim que ele é ofensivo e prejudica a reputação da pessoa. Como é que a lei chama isso? E para fechar, o terceiro exemplo. Numa discussão no trabalho, uma funcionária xinga a outra de incompetente e burra na frente de todo mundo. Aqui não temos a acusação de um facto, mas sim um ataque direto, um xingamento para a ofender. Qual o nome disso no Código Penal? E pronto, aqui está o nosso gabarito. A calúnia é acusar alguém de um crime que essa pessoa não cometeu. A difamação é espalhar um facto que mancha a reputação de alguém, não importa se é verdade ou mentira. As duas protegem a honra objetiva, ou seja, o que os outros pensam da pessoa. Já a injúria é o xingamento direto, que atinge a honra subjetiva, o que a pessoa se sente sobre si mesma. Agora, vamos sair do campo das palavras e entrar no dos bens materiais, falando dos crimes contra o património. E aqui, o que define o crime é o como algo é tirado de alguém. Essa aqui, olha, é talvez a confusão número 1 que as pessoas fazem. No furto, o bem é levado sem contato com a vítima de forma discreta. Pense em alguém que entra numa casa vazia e pega um notebook. Agora, no roubo, a história muda completamente. O elemento que define o roubo é a violência ou a grave ameaça. É quando a pessoa é forçada a entregar o bem. A presença da arma, da intimidação, transforma o que seria um furto em roubo e a pena, claro, vai lá para cima. Mas nem todo crime contra o património envolve força ou descrição. Às vezes, a arma é bem mais sutil. É o engano, a lábia. E aí a gente chega no famoso estelionato. É interessante ver como a lei desmonta esse crime em 3 etapas. Primeiro, o engano. O criminoso usa um truque, uma armadilha. Segundo, ele induz a vítima ao erro. Faz a pessoa acreditar na mentira. E terceiro, com base nesse erro, ele consegue a vantagem ilícita. O golpe do falso investimento é um exemplo clássico. Alguém convence outra pessoa a botar dinheiro num negócio que não existe e, claro, some com tudo. E tem também a extorsão. Presta atenção na diferença. Aqui, a vítima é obrigada, com violência ou ameaça, a fazer alguma coisa para que o criminoso se dê bem. O ponto é que a vítima é coagida a agir. Pensa em alguém que ameaça revelar um segredo se a pessoa não pagar uma quantia. A vítima é forçada a participar da ação. Bom, agora a gente precisa fazer uma pausa e mudar o tom, porque vamos entrar num assunto de extrema gravidade. Com todo o respeito e a seriedade que o tema exige, vamos falar dos crimes contra a dignidade sexual. É muito importante entender a mudança de perspectiva da lei. Como essa citação mostra, a legislação evoluiu. A gente deixou para trás a ideia de crimes contra os costumes, que focava em normas sociais, para adotar o termo crimes contra a dignidade sexual. O foco agora está no indivíduo, na sua liberdade e na sua dignidade. E este quadro é essencial para a gente não confundir as coisas. O estupro é definido pela violência ou grave ameaça. A importunação sexual é caracterizada por um ato libidinoso de surpresa, sem consentimento, mas sem aquela ameaça grave. E o assédio sexual? Esse precisa de uma relação de poder, uma hierarquia, onde o agressor se aproveita da posição superior. Então, só para reforçar,
No estupro, lá do artigo 213, o que define o crime é forçar. A vítima é obrigada a praticar o ato por meio de violência física ou de uma ameaça muito séria. Já na importunação sexual do artigo 215-A, a dinâmica é outra. O ato é libidinoso, mas é inesperado, pega a vítima de surpresa, violando a liberdade dela sem consentimento. O exemplo clássico é o toque não consensual num transporte público lotado. Não há a grave ameaça do estupro, mas a violação é claríssima. O assédio sexual, por sua vez, é um crime de contexto. Ele só acontece quando existe uma relação de superioridade. O artigo 216-A é bem específico, o agressor se aproveita da condição de chefe ou de alguma outra posição de poder para constranger alguém a ter um favor sexual. É o abuso de poder na sua forma mais explícita. E aqui, um ponto de atenção máxima, por favor. O estupro de vulnerável do artigo 217-A. A lei é inequívoca, não deixa nenhuma margem para dúvida. Para uma pessoa menor de 14 anos, o conceito de consentimento simplesmente não existe. Qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Ponto. Bom, depois de vermos tudo isso, chegamos à nossa conclusão. E a pergunta que fica é: por que toda essa especificidade? Por que essa precisão toda é tão importante? A resposta é que a lei não pode ser um jogo de palavras. Cada termo, cada definição foi construída para garantir que a justiça seja aplicada da forma correta, proporcional à gravidade do ato. Essa precisão é o que sustenta todo o sistema. E compreender essas diferenças não é um exercício só para quem é do direito, não. É uma baita ferramenta de cidadania. Ajuda qualquer pessoa a entender melhor o noticiário, a conhecer os próprios direitos e a ter uma visão mais clara de como a justiça funciona no nosso país. E tudo isso leva a uma reflexão final. Se detalhes que parecem pequenos em crimes conhecidos têm consequências tão grandes, quais outras distinções legais, talvez bem menos óbvias, estão moldando o nosso dia-a-dia e a sociedade sem que a gente sequer perceba?